Você sabia que a literatura brasileira começou a ganhar forma antes mesmo do Brasil existir como nação, como país? No período do quentismo ainda éramos colônia de Portugal, e as primeiras palavras escritas aqui já mostravam como a nossa história e cultura começavam a ser construídas. O quentismo trata-se de um movimento literário, ele não é considerado uma escola literária, ele é um movimento literário que irá refletir as grandes navegações, o choque cultural entre europeus e índios. E como nomes como Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta marcaram esse período histórico da nossa literatura. Olá, eu sou a Jeane e na nossa série, nosso programa As Escolas Literárias Brasileiras segue e hoje nós iremos falar do quinhentismo. O quinhentismo ocorreu no Brasil de 1500, ano da nossa descoberta, a 1601. Vê no nosso canal, deixar um like e deixar aquele comentário. Se você quer esse material físico, basta você clicar no link afixado na descrição deste vídeo, seguir as instruções e baixar o seu e-book gratuitamente. Preparados? Então vamos ao vídeo. O quinhentismo surge no século XVI, quando Portugal vivia o auge das grandes navegações. A coroa portuguesa via nas expedições marítimas um grande negócio. O objetivo era encontrar novas terras, explorar suas riquezas e expandir a influência de Portugal no mundo. E nesse cenário é que nasce a Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, e nasce a Carta do Achamento do Brasil, ou Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500. Esta carta é considerada a certidão de nascimento do Brasil. E mais do que um relato, é uma janela para entendermos como os europeus viu as terras e os povos que aqui estavam. Vejamos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil, onde ele descreve os seres que aqui habitavam, ou seja, os índios. Vamos lá, vamos ver como Pero Vaz de Caminha descreve os nossos povos originários. A feição deles é serem pardos, maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostra as suas vergonhas. Olha como ele se refere às partes íntimas dos índios, né? E estão acerca disso com tanta inocência como mostram o rosto. Ou seja, para aquela população, aqueles seres que eles estavam avistando, andar nu era tão simples como mostrar o rosto. Imagine Caminha descrevendo o Brasil com aquele olhar deslumbrado e comercial ao mesmo tempo. Hoje, ele seria aquele amigo que posta foto de viagem. Hoje ele seria comparado, aquele seu amigo que posta foto de viagem dizendo: olha que lugar paradisíaco, mas cheio de oportunidades de negócios. Era assim que os navegantes, que os nossos desbravadores entendiam a terra descoberta, a terra do Brasil, como um bom negócio para a coroa portuguesa. Primeiramente pela literatura de informação, que é quando eles mandam missões ao Brasil para descrever a terra descoberta e ver se ela tinha riquezas para serem exploradas. O quinhentismo é dividido em literatura de informação, que trata-se de descrever a terra descoberta. Por isso que o Pero Vaz de Caminha escreve a carta ao rei, a carta de Pero Vaz de Caminha. São duas coisas diferentes. Literatura de informação é quando Portugal já tem todas as informações sobre a nova terra
e começa a comunizar, mandando padres com a Companhia de Jesus para ensinar, para catequizar, ensinar a religião católica, né, o cristianismo, para expandir o cristianismo, expandir a língua portuguesa e também expandir a cultura de Portugal. Quando um país quer colonizar outro, quando um país quer dominar o outro, a primeira coisa que ele faz é impor a sua religião, impor a sua língua e impor a sua cultura. E é isso que a literatura de formação vai fazer. Literatura de informação é o nome que damos aos textos produzidos pelos navegadores que aqui estiveram. Esses textos tinham como principal objetivo descrever o novo mundo, né? Descrever o novo mundo para a coroa portuguesa. Verdadeiros relatórios, destacando as riquezas naturais, os costumes indígenas e as possibilidades de exploração econômica. Pero Vaz de Caminha descreveu em sua carta não só a beleza das terras, mas também o comportamento dos índios, como vimos no trecho recitado anterior, suas vestimentas ou falta delas, e como tudo parecia um grande paraíso intocado, com aquela perspectiva europeia, marcada pela ideia de um grande negócio, de uma grande exploração. E claro, né, sempre com aquele olhar, aquela perspectiva europeia, marcada pela ideia de exploração, de conseguir fazer grandes negócios. Enquanto a literatura de informação documentava e relatava, a literatura de formação tinha uma missão diferente, que era catequizar os índios. E aqui entra uma figura muito importante para a literatura de formação do Brasil. Estamos falando do padre José de Anchieta, um dos maiores nomes desse período. O padre José de Anchieta não apenas escreveu poesia e teatro, mas utilizou da poesia e do teatro como uma ferramenta, uma metodologia de ensino e evangelização. Um bom exemplo é a sua peça O Alto de São Lourenço, de 1583. Ela servia para ensinar os valores cristãos e aproximar a população indígena do cristianismo, da fé católica. Era uma forma de transmitir mensagens. O padre José de Anchieta usava o talento dele com teatro e poesia para transmitir as mensagens de uma forma teatral, lúdica e didática. Para o quê? Para divulgar a cultura portuguesa, a língua e o cristianismo, a religião portuguesa que era o cristianismo. Agora, imagine o desafio de Anchieta. Precisava traduzir conceitos religiosos complexos para uma audiência que nunca havia tido contato com essa visão de mundo. Era quase como o YouTube da catequese, criando conteúdos impactantes para agradar o seu público, ou seja, para agradar os indígenas. Que este período histórico, essa literatura de formação, é o ponto de partida para entendermos de onde veio os primórdios, a gênese da nossa literatura brasileira, que é o foco central desse projeto. É nele que vemos os primeiros traços, se transformaria em uma identidade literária única, cheia de contrastes e também de riquezas. Ao entender o contexto e as características e as obras deste período, você não só aprende sobre a história da literatura, mas também compreende as raízes da nossa cultura, da cultura brasileira. E eu te garanto, uma vez que você começa, é impossível parar de explorar a literatura. A literatura quinhentista é dividida entre literatura de formação, que é a produção literária que descrevia o Brasil, a terra descoberta. Um exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, e literatura de formação, que objetivava divulgar e impor os costumes europeus aos índios.
seu principal divulgador, seu principal autor, é o padre José de Anchieta. A literatura até aqui era feita sobre a ótica do branco europeu, sobre o índio nativo do Brasil. Aí, o quinhentismo ficou mais claro para você? Espero que esse vídeo tenha me ajudado a enxergar a riqueza dessa escola literária e como ela é essencial para entendermos a nossa história, a nossa literatura. Esse conteúdo você já sabe, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos tratar da primeira escola literária de fato do Brasil, que é o Barroco. E deixe aquele like que ajuda demais o nosso canal, o nosso espaço aqui a crescer. Vá até a descrição desse vídeo no comentário fixo e pegue o seu e-book totalmente gratuito. Nele nós tratamos das escolas literárias desde 1500, do quinhentismo, até o símbolo. E não se esqueça de compartilhar esse material com aquele seu amigo que gosta de estudar literatura.